Meus queridos, então, vamos dar início a a um momento, né, de, de debate, de troca de conhecimento. Hoje o tema é epigenética, evolução e reencarnação, e nós estamos nessa sala, né, que tem o objetivo de preparar voluntários para o grupo de estudos do ectoplasma. Esta é a segunda aula desse semestre. Nós teremos a aula às próximas, os milagres do Cristo, depois o passe, depois pensamento e amor. Todos vocês que participaram da última aula, vocês viram o nosso querido Antônio Daniel falar sobre epigenética básica. É uma introdução para que a gente possa entender a nossa ação, né? Todos vocês sabem que o GE tem o objetivo de fazer pesquisa científica utilizando a assistência espiritual espírita, né? Nós acreditamos que a assistência espiritual ela é uma ferramenta que traz bem-estar, né? Ela traz elementos para que a gente possa entender o processo de cura e de adoecimento também. Pois bem, hoje o recado que eu quero dar para vocês é o sentido que o GE tem ao desenvolver técnicas, né, para que a pessoa possa ter autonomia, né, uma certa autonomia, ou se não, uma autonomia até total, da sua cura. Mas não é a cura só do corpo, é a cura ou a harmonização do ser integral que ele é, pensando que esse ser ele é composto de um corpo, de um perispírito e de um espírito. Ok? Então, para que a gente possa introduzir este tema, há uma necessidade que a gente entenda um pouquinho, bem rapidamente, o que vem a ser espiritualidade. Tá? O que é essa condição, esse estado do ser humano? O que vem a ser? Que conceito a gente tem de espiritualidade? Eu não estou falando de espiritualidade, o espírito, aquele mentor. Eu estou falando de um estado nosso de espiritualidade. Segundo Koning, de acordo com Koning, a espiritualidade é uma busca pessoal pela compreensão das questões últimas acerca da vida, de seu significado, da relação com o sagrado e transcendente, podendo ou não conduzir ou originar rituais religiosos e formação de comunidade. Então, Koning aqui colocou a espiritualidade como aquele contato, aquela coisa, aquele caminho da nossa fé, tá? Porém, quando a gente pega esse conceito, a gente tenta colocá-lo na religião. Só que a espiritualidade, ela é inerente a qualquer ser, mesmo que ele não professe alguma religião. Um ateu é capaz de ter essa força interna, né? essa coisa gostosa de entender e de ser amável, de ser um ser espiritual que busca uma conexão com uma energia, com um ser sagrado, né? Porém, Schill, em 2014, ele faz um conceito de espiritualidade muito mais abrangente e que envolve até as pessoas que não têm religião. Então, espiritualidade é uma condição inata de qualquer ser humano. Então, cada um tem um tipo, ou uma qualidade, ou um tom, ou uma intensidade de espiritualidade para galgar essa vida. Schill, então,
pondera acerca do conceito de espiritualidade como sendo difícil de definir, mas havendo uma tendência a ser descrito como ter significado, propósito na vida, transcendência ou conexão com um ser superior, força ou energia. Aí, meus queridos, a gente abre essa condição do ser humano de ter espiritualidade como inerente a qualquer um, e não só no âmbito religioso. O ateu é capaz de ter esta condição. Dentro de um estudo que eu fiz, de uma dissertação de mestrado, em um dos artigos, né, quase todos tinham conceito semelhante, mas todos eles traziam uma mensagem muito semelhante ao Spencer e Jacó. E falava o seguinte: estudos demonstram que a espiritualidade de um indivíduo, a forma como ele se interage com essa força e energia, pode influenciar no processo de saúde e doença. Buscam-se provas científicas de que a espiritualidade e suas formas de manifestação, como as terapias mente e corpo, promovem saúde e gera bem-estar. A espiritualidade pode influenciar a expressão dos genes e o desfecho clínico de uma doença em curso ou até mesmo em sua prevenção. Então, esse conceito e a relação da espiritualidade com a expressão gênica, né? Com a epigenética, eu fiz uma dissertação de mestrado que, se vocês quiserem depois pegar para ler, vai dar uma fundamentação para vocês acreditarem no nosso trabalho do GE. Ok? Então, ainda para ajudar isso, nós temos ali na Gênesis capítulo 1, no item 16, na 12ª edição, falando o seguinte: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo sem a ciência faltaria apoio e comprovação. E a gente vai ver daqui um pouquinho que aqueles milagres que o Cristo fez nada mais são do que atos ou acontecimentos harmônicos do nosso corpo, né? O Cristo em si, ele não fez milagre, ele simplesmente foi um potencializador de tudo aquilo que ia acontecer. E ele próprio falou em várias passagens: eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. E para a pessoa chegar a ter fé, antes disso, ela teve esse estado de espiritualidade elevada, para entender que merecia aquele momento. Então, isso é muito bonito quando a gente consegue juntar tudo isso, né? E agora, depois que a gente tem esse conceito de espiritualidade, que nós somos capazes de mudar a nossa expressão, ou até os nossos destinos, né? Nós vamos entrar na epigenética, naquilo que o Daniel nos ensinou, né? Nos mostrou um caminho para que a gente pudesse estudar. O que vem a ser, né, a epigenética. Antigamente todo mundo falava em genética, e ninguém dava bola para a epigenética. Só que a epigenética já era falada há muitos e muitos anos. Porém, para falar em epigenética, a gente faz uma quebra. Há uma necessidade de quebrar um paradigma que nós não estávamos preparados. Porém, a doutrina espírita já estava falando isso há muito tempo. Surge, então, com a epigenética, uma quebra de paradigma, né? Que é o quê? O determinismo genético, que pode ser definido, o determinismo genético, como a herança de característica com manifestação certa e apenas determinada pela presença dos genes. Então, antigamente falava-se se a minha combinação de genes, eu tenho ali o câncer de mama,
esse câncer de mama vai aparecer. Então era quase, minha mãe tem câncer de mama, eu vou ter câncer de mama. E a coisa não é assim, né? A coisa começou a modificar, tá? Neste novo conceito de epigenética, não se pode mais considerar que todas as nossas características físicas, fisiológicas e comportamentais são devidas exclusivamente aos nossos genes, mas sim pela interação multifatorial de características do ser integral. E nós vamos entender isso aí. Então, quebrou-se um paradigma, tá certo? E isso nos deu abertura para entender também a doutrina espírita. Muitos dos momentos, inclusive os milagres do Cristo. Porque o milagre não foi milagre, foi um acontecimento, uma evolução natural de um desfecho ou de um ligar e desligar de determinados genes. Marta Antunes Moura, olha bem, em 2010, na revista Reformador, ela nos traz uma contribuição muito linda, quando ela escreve um artigo chamado Evolução Epigenética. E o que Marta Antunes, de fato, né, ela quis colocar nesse artigo, né? Ela pegou, né, vários ensinamentos dos livros Pensamento e Vida, Missionários da Luz e Evolução em Dois Mundos, e fez um artigo belíssimo. Eu só fiz um destaque para introduzir a epigenética, mas se vocês puderem, gravem esta revista, né, de número 2178, para que vocês possam ler o artigo na íntegra. Mas, basicamente, ele quis dizer: os cromossomos, por sua vez, são interpretados pelo Espiritismo como caracteres em que a mente inscreve nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e o significado dos seus próprios destinos. Caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos. Sendo assim, é preciso investir na harmonia do espírito, visto que a mente equilibrada tem a capacidade para operar prodígios que extrapolam os determinantes do código genético. A fé e a prece, a conduta harmônica no bem e uma vida sadia, sem vícios ou excessos, podem perfeitamente reverter ou amenizar provações existenciais, como enfermidades consideradas incuráveis e vice-versa. E é isso, meus queridos, que é a fundamentação do trabalho de assistência espiritual que fazemos. A equipe 4, lá do GE, ela faz uma preparação de um caminho para os nossos assistidos que estão passando por uma doença, para que ele abra um caminho de aumento de espiritualidade, para que essa fé e a prece e uma conduta harmônica no bem e uma vida saudável, sadia, sem vícios, possam amenizar, ligar, desligar genes e talvez, né, ou com certeza, a cura do espírito, que vai refletir no perispírito, que vai refletir no corpo. Olha bem, nós trabalhamos a cura do ser integral. Nós não trabalhamos só a cura do corpo. Por quê? O corpo reflete o meu perispírito, que o perispírito reflete o meu espírito. Olha como é que a coisa é linda. Então, se a gente tem uma reforma, um acordar de conhecimento no espírito, vai tudo em cascata. Então, a gente resolve muitas das nossas mazelas da vida e muito dos nossos compromissos que nós mesmos fizemos através do modelo organizacional biológico, do MOB, para ter nesta reencarnação. E nós vamos estudar bastante sobre isso. Richard Francis, um doutor de neurobiologia e comportamento da Universidade de Stanford, ele colocou um recadinho para nós, falando o seguinte: acredito
que a epigenética, o estudo da epigenética, irá provocar uma mudança substancial em nosso modo de pensar os genes, o que são e o papel que desempenham, em especial em nosso desenvolvimento desde a fecundação do óvulo. E aí a gente entende agora o princípio, né? Quando, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 2, no item 15 e 16, né, que o Cristo falava o seguinte: eu não te curei, quem te curou foi a tua fé. Então, meus queridos, não existe milagre, né? Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos do ignorante. Os milagres são simples efeitos cuja razão de ser se encontra nas leis gerais. Então, tudo isso tem uma explicação. Não há uma coisa assim, não cai uma folha sem anuência do Criador e nada acontece por acaso. Quando a gente fala que houve um milagre, é porque a gente não conhece as leis. E é por isso que estamos agora estudando a epigenética. Porque a epigenética, ela faz um link com as nossas crenças do espiritismo e a ciência. E é por isso que nós estamos trazendo este ensinamento. Porque a gente entende que nós somos os responsáveis pelos nossos desfechos, pelas nossas expressões. Que apesar de termos, né, uma combinação de genes para ter determinada doença ou determinadas situações, isso não quer dizer que isso tem que ocorrer de fato daquela forma, como se fosse uma lei de olho por olho, dente por dente, mas sim através da lei do amor, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quer dizer, quando você, né, executa a sua espiritualidade, o aumento da sua espiritualidade, algo está acontecendo ali nas suas combinações de genes e que vai fazer com que a sua expressão no corpo modifica em detrimento da mensagem do código genético daquele gene que está mostrando que você tem que ter uma doença. Mas você consegue modificar. E isso tem vários mecanismos, né, como os mecanismos epigenéticos, e até o splicing alternativo, que nada mais é do que aquela célula que tinha que reproduzir uma célula igual, na hora que ela manda uma mensagem para reproduzir, o RNA mensageiro dela, ao invés de dar uma célula igual, dá uma célula diferente. E isso, né, a gente estuda no splicing alternativo, e eu falo disso na dissertação de mestrado. Pois bem, então, para preparar essa aula, nós tivemos a oportunidade de ler o livro Evolução em Dois Mundos, né? Ó, tem aí os seus mais de décadas de escrito, né, que está lá falando sobre epigenética. O livro de epigenética também, né, do Richard Francis. Nós temos a Biologia da Crença do Bruce Lipton. Nós temos Missionários da Luz, né, um livro maravilhoso que nos dá fundamentação para entender também a epigenética, Pensamento e Vida e os Mensageiros. Então, basicamente, eu tirei isso e também da minha dissertação de mestrado para estar falando aqui com vocês. Para dar fundamentação que o nosso trabalho de assistência espiritual, executado pelo GE, através da sala 4, que é a sala que dá um caminho para aumento de espiritualidade, a sala 3, que é uma sala que produz ectoplasma, né? Nós temos lá vários irmãos, né, que fazem a produção de ectoplasma. Nós temos a sala 2, que vários irmãos que fazem a imposição de mãos, e a sala 1, que faz o trabalho de equilíbrio e harmonia, né? Então, é um serviço, vamos dizer assim, completo, que a gente tenta abarcar todo o conhecimento da doutrina em referência à assistência espiritual, para promover aquele assistido a entender que ele é o responsável pela sua expressão, que ele é capaz de contribuir com a sua doença em busca da sua harmonização em forma de cura, em forma de bem-estar. Pois bem, dentro da definição de epigenética,
legal a gente entender, né, que esse termo foi criado em 1942 e definiu como sendo toda a via molecular que modula a expressão de um genótipo, de um código de genes específico da pessoa para um determinado fenótipo, para uma determinada aparência, tá certo? E que o termo epigenética refere aos eventos responsáveis pela diferenciação celular. Então, são condições, são fenômenos que vão fazer com que haja uma modificação, uma expressão conforme o nosso comportamento, e não só conforme a mensagem que está ali no código. Atualmente, a epigenética pode ser definida como mudanças herdáveis no fenótipo, quer dizer, na nossa expressão, de uma célula, sem que ocorram mudanças na sequência primária do DNA. Foi aquilo que o Daniel falou. Então, uma pessoa, vamos supor que essa pessoa, vamos supor não, essas duas pessoas são gêmeos idênticos, possuem a mesma composição, né, dos genes, e são semelhantes, né, na aparência e geneticamente. Porém, ao nascer e cada uma trilhar por um caminho, dependendo do que ela come, dependendo do que ela vive em relação ao estresse, a relação ao ambiente, né? Seja ele de violência, seja ele de amor, seja ele de sedentarismo, seja ele fumante ou não fumante, o corpo expressa diferente. Uma mesma informação faz com que as pessoas expressem diferente. De repente, nessa combinação de genes, estaria ali para aqueles dois gêmeos ter um câncer aos 25 anos. E apenas um deles desenvolve, porque o caminho que ele tomou é diferente. E é isso que a gente tem que entender, que nós somos responsáveis pelas nossas expressões. E esse é o exemplo, né? O exemplo aqui, uma vida saudável, dê um corpo saudável, uma mente saudável, uma mente mais feliz, uma pessoa muito mais harmônica, né? Uma pessoa muito mais ágil, e uma vida sedentária, com uso de cigarros e de pensamentos ruins, né? Deu uma vida sedentária, uma vida propensa a várias e várias caracteres que não poderiam, né? Que dariam uma expressão ruim no corpo, com aparecimento de doenças, né, sendo elas orgânicas ou mentais. Ainda dentro de definição, o termo epigenética significa em adição à informação genética codificada no DNA. Define mudanças que ocorrem na expressão gênica, na expressão dos meus genes, e não ocorre nenhuma alteração na sequência do código genético. O mesmo código, a mesma combinação, dando resultados diferentes. Por quê? O estilo de vida, né? O caminho da espiritualidade promoveu que ele pudesse ter uma melhor performance daquele corpo, para que aquele corpo pudesse também acordar o conhecimento que ele solicitou nesta encarnação. Isso que é o importante, olha bem, a epigenética está provado que pode persistir por uma ou mais gerações. Então, aquela condição, se eu venho, né, se nessa minha existência eu acordei uma virtude, essa virtude, ou acordei uma característica ruim, essa característica estará marcada no meu código, né, na minha combinação de genes, e aquela marcação epigenética, ao ter um filho, eu transmito a possibilidade deste meu filho ter a mesma doença que eu tenho. E esse meu filho também pode permitir que o filho dele também tenha aquela mesma situação. Isso tudo por causa de uma marcação epigenética. A coisa é muito linda, né? É muito lindo. Como nós podemos transmitir situações que um próximo ser que precisa encarnar precisa passar por aquela situação.
E nós vamos falando mais disso aí. O bonito de tudo isso é que nós somos donos das nossas expressões e essas expressões a gente pode doar para gerações futuras, tá certo? É aquele mesmo pensamento quando o pai, o avô, né, ao observar um filho, fala: poxa, essa qualidade veio lá do seu bisavô, do seu tataravô, né? Não tá, ninguém tem isso, só você. É porque você conseguiu utilizar aquela informação lá do seu tataravô e colocar aqui agora em forma de expressão, porque aquilo existia para ser trabalhado. Da mesma maneira que as células herdam genes, elas herdam também um grande número de informações que determinam quando os genes devem ser ativados e em qual tecido. Ainda dentro da definição de epigenética, e eu coloco isso muito claro na dissertação de mestrado, que fala sobre o ambiente como fator intrínseco e extrínseco interferindo na herança celular. Então, não é só o meio ambiente, o meio externo, não é só a comida que comemos, não é só o exercício que fazemos ou deixamos de fazer, não é a violência que estamos ou a poluição que estamos passando que vai influenciar os nossos genes, mas também os fatores intrínsecos, né? Então, nós temos fatores ambientais extrínsecos: alimentação, poluição, uso de drogas, tabagismo, sedentarismo, práticas de exercício, contato com substâncias tóxicas, interações sociais, meio ambiente. Tudo isso interfere nas suas combinações de genes, né, que formam o seu corpo. Né? E dependendo desses fatores ambientais, vamos expressar de uma ou de outra forma. Porém, nós não podemos deixar de analisar e ver situações onde os fatores ambientais intrínsecos do ser também promovem essas mesmas modificações. São capazes de ligar e desligar genes que estavam adormecidos. Tá? Então, raiva, ódio, egoísmo, culpa, maldade, aflição, perdão, amor, generosidade, bondade, paciência, tudo isso é capaz de modificar a expressão dos seus genes. Isso que eu quero que coloque na cabeça. E é por isso que a gente tenta mostrar um caminho de aumento de espiritualidade para que a gente utilize essas informações para acordar as nossas belezas, a nossa melhor performance deste corpo, porque quanto melhor vivermos essa vida, maiores conhecimentos, né? Maiores acordar de conhecimentos teremos. Ainda dentro de definição de epigenética, é o estudo de como são feitas e desfeitas as ligações químicas de longa duração. É aquilo que o Daniel falou para a gente. As marcas epigenéticas são introduzidas nos cromossomos de maneira reversível e replicadas estavelmente. Vamos ver uma situação interessante. Raimundo Luiz sai daqui, foi, infelizmente, pego, teve uma guerra, como eu tinha um alistamento, eu fui para esta guerra. E nesta guerra, eu estava lá como soldado e tive que participar de batalhas. Né? E ali eu matei, ali eu passei aperto, e ali eu desenvolvi determinadas situações, como o estresse pós-traumático, e depois, quando eu volto dessa guerra, com toda aquela gama de energias que eu vivi, eu tenho marcado no meu código genético, em determinados genes, uma marcação de um estresse pós-traumático. E quando eu chego aqui andando calmamente na cidade aqui de Vila Velha, ao escutar uma buzina, eu desencadeio um estresse, né? Uma doença. Né? E essa doença, o estresse pós-traumático, vai me deixar com um certo descontrole das emoções. Né? Aí eu vou começar a ter o quê? Tomar remédio para me controlar, né? E tudo mais. Eu entro em pânico.
Só que aquela informação, se eu tiver um filho, eu posso ter a possibilidade que o meu filho tenha aquela marcação também do estresse pós-traumático. Tá? O meu filho tem essa possibilidade de ter o estresse pós-traumático, o meu neto também. E quem vai encarnar nesse meu filho e no meu neto? Pessoas que têm a necessidade de passar por um estresse pós-traumático também. Então, a gente entende que quem escolhe os pais são os filhos. Os filhos escolhem os pais para ter um corpinho que permite que ele possa passar pelo compromisso reencarnatório de determinada situação. Olha que coisa interessante. E isso pode ser levado até a quarta geração, terceira, a F3, a F4. Então, a epigenética está explicando isso para nós também. Frequência. Os processos epigenéticos ocorrem na interação entre ambiente e genes. Interessantíssimo, né? Ambiente e genes. Vamos lá no homem pré-histórico? O homem pré-histórico, o que ele era? Aquele homem forte, aquela cabecinha pequena, o cérebro pequenininho, aquela mandíbula grande, porque ele precisava mastigar, arrancar as suas presas, né? Ele precisa correr, teria o fêmur, a tíbia super poderosa, a arcada dentária grande, porque ele tinha que preocupar com o quê? Com a caça. Ele tinha que preocupar com caçar e reproduzir. Então, ele não precisa pensar muito. Então, o cérebro era pequeno. Com o passar da evolução, ele vai constituindo família, se socializando, tendo necessidade de proteção, tendo a sua afetividade aflorada. E o que vai acontecendo com esse ser? Se a gente pegar o cérebro do primitivo até o cérebro do humano hoje. Hoje o humano, a mandíbula é delicada, os ossos são mais delicados das pernas e o cérebro maior, porque ele tem um raciocínio lógico maior, ele precisa elaborar os seus sentimentos e o corpo começou a transformar para albergar um espírito mais evoluído. Então, a evolução do corpo acompanhou a evolução da mente. E isso que é a boniteza da coisa, né? Que aí a gente vai entender também a evolução, né? A gente vai entender lá o Darwin, vai entender o Lamarck. Por quê? A evolução da vida do homem, ela também acompanha a evolução do corpo, a evolução do intelecto. E a gente entra, né? Porque se a gente for imaginar as duas teorias, né, tanto de Darwin como Lamarck, a gente vai ver que uma se encaixa melhor do que a outra com os nossos pensamentos doutrinários, né? A Darwin, na origem das espécies, o principal agente de modificação é a ação da seleção natural, né? Sobre a variação individual. Deve ocorrer na presença de características herdáveis, ancestralidade. Darwin não conseguia explicar os mecanismos de variabilidade e hereditariedade. Já Lamarck tinha outra visão. E Lamarck foi muito contestado, né? Muito contestado, né? A herança dos caracteres adquiridos, né? O ambiente modificando o ser e não, né, a teoria da origem das espécies, e o principal agente modificador é a seleção natural, né? Então a gente vê que Lamarck, o meio ambiente como agente de seleção, vai um pouco mais ao encontro do que a gente pensava sobre até a epigenética, o ambiente que modifica. Não é uma seleção natural. Características adquiridas transmitidas para as próximas gerações, né? Então, a herança dos caracteres adquiridos, a lei do uso e desuso, o ser vivo se modifica para se adaptar ao meio em que se vive. Então, há uma diferença, né, bastante significativa entre Darwin e a herança dos caracteres adquiridos, né? Ele ofereceu, Lamarck, um mecanismo fisiológico para o fenômeno e, consequentemente,
a possibilidade do seu estudo sistemático. Então, essa evolução molecular, né, a evolução do corpo e a evolução da mente, do espírito, transforma esse ser, né? Então, a mente evolui, o corpo precisa acompanhar. E no final do século XX, evidências de que os mecanismos de expressão gênica e herança são muito mais complexos. Fatores externos, olha bem, o que a gente estava falando lá atrás, não genéticos, provavelmente exercem muito mais influência sobre o desenvolvimento dos seres vivos do que o assumido até então. Então, herança epigenética é diferente do determinismo. O objetivo aqui, quando a gente faz essa analogia, é fazer referência à lei da herança dos caracteres adquiridos, pois, uma vez que variações epigenéticas podem surgir por estímulo externo, ambiental e também o interno, né, o amor, o perdão, a herança epigenética pressupõe a possibilidade de herança transgeracional, estável, provocadas pelo estilo de vida do indivíduo, mesmo que sem alteração na sequência de DNA. Então, herança epigenética é diferente de herança mendeliana. Marcas epigenéticas são adquiridas ao longo da vida, modificações químicas no DNA, elas podem ser potencialmente reversíveis, quer dizer, eu, ao doar a possibilidade do meu filho de ter também a doença, né, aquela síndrome pós-traumática, ele só herda a possibilidade, ou até mesmo a suscetibilidade. Não quer dizer que ele vai ter essa doença. Ele só tem a suscetibilidade de ter. Se ele, de fato, necessitar, ele vai usar mão daquilo. Porém, se o caminho dele foi outro, ele não precisa passar. Porque é ele que liga e desliga. É você que liga e desliga determinadas condições que você pediu, mas que, de repente, o amor cobriu uma multidão de pecados e você não precisou passar por aquilo. Marcas químicas constitutivas herdadas. Hereditárias de célula para célula e podem ser hereditárias de pais para filhos. É aquilo que eu estava falando. E André Luiz, né, em Os Mensageiros, né, na 29ª edição, página 1944, ele nos coloca, olha que coisa mais linda, a mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda a manifestação vital do planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente. E, por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência, agora a epigenética, reconhecerá qualquer abuso do homem como a ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Cada célula. Olha bem, quando nós falamos sobre aquela aula sobre o ectoplasma, a produção de ectoplasma, que a mitocôndria, que aqui é a fábrica do ectoplasma, em que essa energia está na dependência da nossa mente, nós vamos entender também isso aqui tudo. Olha como cada coisa está conectada a uma outra, né? É muito lindo quando a gente estuda a ciência, a doutrina espírita e consegue fazer uma ligação com a ciência, né? Com a ciência em si, né? Com a medicina, com o comportamento do órgão, com o comportamento da célula, com o comportamento dos gêmeos. E a gente sabe que o homem é isso aqui, basicamente, simploricamente, o homem é constituído de corpo, perispírito e espírito. O espírito reflete no perispírito e o perispírito reflete no corpo. Então, o meu corpo é reflexo do perispírito e do espírito.
e não o contrário. Não é o perispírito reflete o corpo, ao contrário. Então, o corpo espiritual, segundo Chico Xavier, né, André Luiz por Chico e Valdo Vieira, para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Gente, é bonito demais, tá? Ainda dentro de corpo espiritual, segundo Joana de Ângeles, o perispírito, tudo isso que eu já estava falando, modela o organismo de que o espírito tem necessidade, encontrando o processo de reencarnação nos genes e cromossomas, as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura. Desta forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo que lhe é necessário para a evolução. Escolhemos um pai e uma mãe que, naquela combinação do óvulo e espermatozoide, permita que aquele ser tenha todas as possibilidades que ele precisa passar. Precisa, não quer dizer que vai passar. Vai depender do caminho. E dentro do caminho, nós temos a sua espiritualidade, nós temos a fé, nós temos as ações boas e as ações deletéricas, que vai fazer com que o compromisso seja cumprido no olho por olho, dente por dente, ou na lei de cada ação corresponde a uma reação de sentido contrário, Newton, né, da mesma intensidade, ou a lei do Einstein, né, que fala que tudo depende dos atenuantes ou agravantes, que nada mais é do que a lei do amor do Cristo, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. E assim, meus irmãos, nós vamos entender, né, que esse espólio que eu estava dando, que no compromisso reencarnatório, né, através do modelo organizacional biológico, eu lá no mundo espiritual, eu tenho um compromisso reencarnatório de passar por determinadas questões, eu vou escolher, né, eu bolo a engenharia espiritual, bolo um corpo para mim, né, eu peço, eu através de ajuda, eu vou montar o meu modelo organizacional biológico, eu vou escolher um pai e uma mãe que me permite, né, expressar aquele perispírito num corpo e vou lá incentivar que aquilo possa acontecer. E nós temos belíssimos livros que nos falam sobre isso, né? Belíssimos, né? Que nos falam como essa engenharia ocorre, como Missionários da Luz e tantos outros, né? E assim ocorre a reprodução e nós temos aquele corpo que tem a suscetibilidade de ter ou expressar aquele mob conforme o nosso caminho. O nosso caminho. Então, nós é que vamos ligar e desligar determinados genes, apesar de termos todo o código, a combinação de genes para aquela encarnação. E a gente sabe que os genes são alterados pelas nossas experiências. Então, determinadas situações nossas, seja ela através da gula, seja ela através, né, da bebida alcoólica, ou da guerra, ou da fome, nós vamos expressar aquilo que a gente pode, né, e o que a gente precisa, né? E o caminho está nas nossas mãos. As diferenças vão além da genética. Então, nós vemos aqui uma combinação de genes, né, que deu origem a dois corpos semelhantes, porém, a expressão deles vão ser diferente, vai depender do caminho que eles vão tomar. Então, tá aí de novo aquele modelinho, né? A mesma combinação de genes que vai dar gêmeos idênticos, porém a expressão vai depender do caminho a ser trilhado. E isso a gente observa muito bem, um exercício rapidinho para fazer, é quando a gente pega a abelha
e analisa a abelha até os 3 dias de idade. Até os 3 dias de idade, a abelha recebe geleia real. A partir dos 3 dias, só a futura rainha recebe geleia real. E olha como que é uma operária, o corpinho de uma operária, que não recebe geleia real a partir do 3º dia. E olha como é que é uma rainha que recebe geleia real. Então, o alimento aí, o zelo por essa pessoa, olha como é que faz esse corpinho ser diferente, né? Ele ter reprodução e a outra não. E isso prova, né, que epigenética, né, é esse meio, esse ambiente externo, intrínseco, extrínseco e intrínseco, modifica a nossa expressão, com um exemplo muito simplório. Né? E se a gente quiser também entender um pouco mais, né, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia com as nossas emoções e expressões, nós vamos ver que a todo momento nós estamos ativando um eixo psiconeuroendócrino imune que vai fazer com que determinadas doenças ou situações ocorram conosco, né? Desde Hipócrates se explorava a interação entre o corpo e a mente, entre adoecimento e emoções. Galeno já observou e relatou que mulheres melancólicas eram mais suscetíveis ao câncer de mama do que mulheres otimistas. O termo psiconeuroimunologia foi introduzido, né, em 1981, com referência à relação entre as emoções e a imunidade. E a dissertação de mestrado que eu consegui fazer, ela mostra justamente isso aí, como a nossa mente é capaz de fazer revoluções, né? E aqui a gente observa que traumas, problemas conjugais, ódio, raiva, vingança, depressão, isolamento social, isso gera estresse, isso gera um aumento de cortisol, isso pode ativar o eixo hipófise pituitária adrenal, também o sistema nervoso simpático, e faz com que toda essa cadeia possa ser modificada através, né, do aumento da viscosidade do sangue, aumentando a pressão arterial, culminando numa doença hipertensiva, ou aumentando a coagulação, ou também mexendo, né, no sistema de produção de adrenalina, aumentando a frequência cardíaca, a possibilidade de infarto, ou também no eixo, né, o cortisol ali, no HPA, né, podendo fazer com que o que aconteça? O aumento de glicose, a resistência à insulina, né, e causa o quê? Várias doenças, como a diabetes também. Então, nós estamos a todo momento fazendo pontes para que o nosso organismo responda de diversas formas, né? Vai depender do recurso que estamos fazendo neste caminho. Então, os seres vivos, eles são o quê? A sua genética mais a sua epigenética, o seu entorno. Não adianta eu ter um Raimundo 2 do meu lado, né? E esse Raimundo 2, nós vamos ter expressões diferentes dependendo da nossa caminhada. Então, esse Raimundo pode ser assim, gordinho, ou esse Raimundo pode ser uma pessoa esbelta. Só para dar um exemplo, para ficar fácil de entendimento. Então, podemos mudar? O que vocês acham? Meditação, aumento de espiritualidade? O que faz isso? O que acontece quando a gente está pensando em nós, fazendo uma interação conosco, fazendo com que a gente se liberte de determinadas mágoas, ódios, fazendo perdão? O que isso pode nos auxiliar, né? Então, a espiritualidade em alta altera no nível transcricional com expressão diferencial de mais de 1000 genes. Meditação influencia no tamanho dos telômeros. Então, quer dizer, nós vamos ter uma sobrevida maior tempo de vida, e desacelera a senescência celular, ou quer dizer, né, a velhice celular, né, a morte celular. Diminui as doenças de estilo de vida, como câncer, diabetes, obesidade, hipertensão. Diminui a inflamação. Olha que importante, hein? O simples ato de meditar, o simples ato de dar
vazão à sua espiritualidade, a perdoar, ser generoso, ser amável, isso diminui a inflamação. Isso aumenta a sua imunidade. Olha como questões básicas de pessoas que fogem do estresse, fogem do seu dia a dia maçante e dá vazão ao amor, dá vazão à generosidade, como isso modifica o ser, como isso modifica a sua expressão, como isso modifica o seu envelhecimento. Então, melhora os estados positivos da mente. Então, pensar bem faz bem, perdoar liberta, né? E quem realiza atividades que denotam espiritualidade em alta, como meditação, yoga, práticas corporais chinesas e afins, e menos reativo, quem utiliza, né, a espiritualidade, busca a espiritualidade através da religião também, isso modifica a sua expressão, você consegue ter um corpo melhor, e você começa a pensar também como esses dois indivíduos aqui, ao guerrear com um grande, né, monstrinho, né? Caramba, é grande a beça, não tem como vencer. E o outro, caramba, é grande a beça, não tem como errar. Olha como é que a mente da gente age em detrimento quando a gente está preparado para as adversidades, ou também vendo nas adversidades oportunidades de crescimento. Então a gente vê, né, o ser espiritual, o princípio inteligente, através das leis de ação e reação, lei da atração, ele busca um modelo organizacional biológico para que ele possa expressar, né, a sua necessidade, a sua condição física, mental e de risco, e ele busca um pai e uma mãe que vai lhe dar um corpinho, né, um corpinho para entrar nessa vida. E na dependência desse estilo de vida, consciente, seja ele ou inconsciente, isso tudo fará com que a sua performance seja melhor ou pior. Seja lá, você vive até a idade de criança, de adolescente, de adulto, ou chega à velhice em ótimas condições, né? Tudo isso na dependência da sua vontade, na dependência de ajuda profissional, pensando nas modificações epigenéticas, na plasticidade cerebral e também na manutenção deste comportamento. Porque não adianta receber, né, aquele milagre, entre aspas. Há uma necessidade que você permaneça, né, ativo neste milagre. E a minha dissertação de mestrado, ela simplesmente coloca desta forma, né? Quais foram as conclusões que eu cheguei? Que quando estamos, né, o processo todo foi o quê? Um experimento, né? A gente estudou que mudanças, né? A gente estudou mudanças clínicas pós-intervenções relacionadas à espiritualidade. Nós pegamos um grupo de pessoas, né, que estavam com determinada doença, marcamos, colhemos sangue, né, foi colhido sangue periférico e foi ali dosado, né, os vários marcadores de inflamação, de imunidade. Depois que fez esse censo, né, obteve essa amostra, esses exames, pegamos esse grupo de pessoas e aplicamos técnicas de aumento de espiritualidade. Durante X semanas. E depois fizemos o quê? Colhemos o sangue periférico de novo. E observamos mudanças fantásticas, como reduz o estresse, aumentou a imunidade, retardou o envelhecimento, melhorou a função endotelial dos pacientes, promoveu resistência a infecções, reduziu pressão sanguínea, reduziu a ansiedade, melhorou a função cognitiva, recuperação rápida dos níveis de cortisol, influenciou a produção e maturação de plaquetas, resolução de processos inflamatórios, aumentou os níveis de insulina. Olha bem, gente. Então, baseado nesse estudo, nós introduzimos, então, essa assistência espiritual.
do GE. A assistência espiritual do GE foi desenvolvida para dar um suporte às pessoas que estão buscando cura, mas não só através dos remédios, mas sim na modificação do pensamento, né? Na modificação e na observação que as pessoas eram os grandes partícipes desta cura. Então, ele faz por suas próprias mãos os movimentos para que o corpo responda. E assim o GE está atuando na assistência espiritual naqueles que querem a assistência espiritual. Não adianta eu pegar uma pessoa e colocar para fazer assistência espiritual. Se ela não quiser, nada vai acontecer, porque ela tem que querer. E isso é os nossos trabalhos de pesquisa. Hoje nós estamos com uma pesquisa em curso, quase finalizando. Faltam praticamente dois ciclos para a gente encerrar uma pesquisa certificada na plataforma Brasil, com a anuência de um conselho de ética, que nós estamos fazendo isso, né? Nós estamos utilizando a ferramenta da assistência espiritual para mostrar que a assistência espiritual, mesmo online, olha bem, a assistência espiritual online, ela promove bem-estar, ela promove cura do ser integral. Não quer dizer que ela vai curar o câncer, mas ela vai ter benefícios grandes só na mudança do estilo de vida, na mudança que ela é responsável por esse bem-estar. E é isso que nós fazemos no GE, e é por isso que nós estamos aqui estudando isso, porque o que a gente faz, a gente tenta dar substância, que a coisa é séria, a coisa tem resultado, e tanto a doutrina espírita nos mostra isso, quanto a ciência vem nos mostrar. O que a gente faz no GE é acreditar que os nossos pensamentos, todo esse nosso estudo que começou em 2017, ele tem fundamentação na doutrina espírita e tem fundamentação na ciência. E que a gente está fazendo isso convictos que nós estamos num caminho certo. E trabalhar nesse grupo é uma coisa maravilhosa. Paulo Henrique, pode falar, querido. Pode perguntar, pode dar a sua contribuição. Na verdade, é só para não deixar passar batido um lembretezinho importante. Todos esses fatores que alteram as proteínas da epigenética, o splicing alternativo, as coisas que afetam folding, etc., etc., não são exclusivos do ser humano e funcionam em todos os seres vivos que têm essa estrutura, incluindo mitocôndrias, que são simbiontes, e a nossa flora microbacteriana, etc. E isso também é afetado por influências energéticas espirituais, incluindo a nossa própria. Paulo, onde eu mais aprendi epigenética, sabe, foi onde? Na Embrapa. O meu livro que eu mais entendi epigenética foi com as plantas, tá certo? Então, a epigenética, ela é empregada em tudo, em todos os seres vivos, viu? Ótima observação, tá bom? São duas perguntas, né? Uma é em relação à teoria de Darwin, né? Que tem a ver com a seleção natural das espécies, e já a outra teoria diz que é a nossa adaptação ao meio, né? Você acha que as duas caminham juntas, né? Ou se o ambiente tem uma preponderação em cima é preponderante em cima da teoria de Darwin, porque a gente tem casos naturais de animais, né, ou plantas, enfim, que realmente foram extintas por uma seleção natural, da mesma forma que a gente tem uma evolução de algumas espécies que está de acordo com essa adaptação, né, ao ambiente. Então, eu queria saber de você em relação a isso, você acha que caminham juntas, ou se uma é preponderante sobre a outra? Então, eu vou te responder o seguinte, olha bem, Jorge, eu fiz curso técnico agropecuário, e depois fiz 2 anos e meio de agronomia, sabe? Para depois entrar na medicina. Eu sou veterinário. Olha bem, eu estudei na UFV, sabe? 2 anos e meio na melhor
faculdade de agronomia do Brasil, né? E quando eu estudava, né, e por isso que eu estudei epigenética na Embrapa, né, os meus livros são da Embrapa, a primeira coisa eu pensava o quê? Quando você vai estudar evolução, pô, com certeza, todo mundo puxa para Darwin, ok? E coloca Lamarck lá atrás, como se ele tivesse falado a maior asneira do mundo, entendeu? Mas não foi. Não tem como. Hoje, com a consciência que eu tenho, eu não posso deixar o Lamarck lá atrás. O mínimo que eu posso fazer é colocar o Lamarck no mesmo patamar do que Darwin. Você entendeu? Eu não posso negar que o meio ambiente ele interfere no ser. Ele evolui. E a epigenética é isso. A epigenética veio para quebrar o paradigma do próprio, né, a evolução de Darwin. Não é só o código genético, né? O código genético é a base, mas o acordar ou silenciar um gene é o quê? É o ambiente. E eu fui além quando eu falei do ambiente interno. Quando você ama, quando você perdoa, rapaz, são revoluções que você faz dentro de você. Você imagina você brigado com a esposa ou com o chefe. Como que você chega em casa e no serviço? Já com dor de cabeça. Você já chega de ré, querendo voltar, né? Aí, quando você chega amável, olha o que a sua dor de cabeça acaba, a sua frequência cardíaca diminui, a sua viscosidade, a sua resistência vascular cerebral, vascular, ela dilata, a sua pressão diminui, a frequência respiratória também, a cardíaca também. Cara, você faz uma modificação geral, entendeu? Então, o que eu quis dizer ali com Lamarck e com Darwin é que nós não podemos deixar os conhecimentos e a teoria do Lamarck para trás. Ele não pode ser o cara que foi, porque se na nossa, vou colocar dessa forma, na nossa escola, né, de agrárias e de veterinária, todo mundo renegou. Se você falar Lamarck hoje, se eu falar com meu filho, com a minha filha, pô, eles vão falar que eu tô doido. Papai, você tá doido? É lógico que é Darwin. Poxa, vamos lá. A quebra do paradigma agora. Epigenética não tem livro ainda, está em artigo científico, vai chegar. Tá? Então, meu querido, eu só queria deixar uma semente. Não podemos esquecer Lamarck, porque Lamarck está ali um pouquinho dele, a doutrina espírita reflete um pouquinho dele, tá? Que a herança dos caracteres adquiridos, né? O ambiente, ele modifica a gente. Todos nós, o Lamarck, né, no caso, eu não sou bióloga, não sou artista, mas o Lamarck, no caso, ele teve a oportunidade de mostrar, e como todos nós somos teimosos, tem sempre aquele revolucionário que vem, né? Tem sempre aquele que vai, tenta mostrar, e você está mostrando um pouquinho aí também dessa mistura toda aí que você fez, uma mistura importante, da área das artes. Você colocou, né, do seu conhecimento na área botânica, na biologia, na agronomia, na medicina. É tão enriquecedor. E se a gente parar para pensar que eu serei a próxima célula a nascer de novo, e se eu não cuidar desse momento agora, aquela minha célula vai nascer defeituosa, né? com os defeitozinhos da genética. Era isso que eu tinha para falar. Tá ok, minha querida. Obrigado. Numa oportunidade a gente fala bastante, tá? Do que você... Mas tudo que ocorre conosco, né, tá gravado, a gente vai expressar um dia, mas nós temos a suscetibilidade, né? Nós somos
nós somos donos desse comportamento, donos dessa expressão. E a gente não produz nada ruim, não, fica tranquilo. O que a gente está produzindo é para a nossa evolução. Mesmo aqueles que erram, né, e produzem uma célula defeituosa, aquela célula defeituosa, ela tem uma razão de ser. Né? Então, a gente não precisa ficar chateado, né? É oportunidades, né? Você pode ver, observar que todos os males vêm para o bem. Acredita nisso, porque não cai uma folha sem a anuência do Criador. Se caiu, até cair você pode modificar, mas se caiu, houve uma necessidade. E você tem que raciocinar naquilo para dar a volta por cima. Esse é o objetivo. Eu cheguei a ler o livro A Biologia da Crença, mas realmente tudo é atitude, né? É a mente, somos nós que modificamos o ambiente, né? Então, E o engraçado é que a Biologia da Crença, Marcos, ele fala que quem é o cérebro da célula é a membrana plasmática. Por que a membrana plasmática é o cérebro da célula? Porque ela que interage com o meio externo. É ali. Olha que coisa mais linda. Então vai ao encontro de epigenética também. São os fatores externos, os ambientais, né? Então é todo mundo lindo. Então você estudando, isso abre a mente e abre oportunidades de fazermos diferentes. Em detrimento, se erramos. Gente, admitir o erro e dar a volta por cima é a melhor coisa. Então você tem, fiz errado? Fiz. Quero acertar? Quero. Como que eu faço? Aí que está o caminho. Então esse auto-perdão para começar de novo, isso é fantástico. Né? Eu recentemente tive um problema, né, uma neoplasia. Se eu fosse raciocinar ao pé da letra do olho por olho, dente por dente, eu estava morto. Poxa vida, eu fui ter logo essa neoplasia, esse câncer, pelo amor, que pessoa perversa que eu fui, que não sei o quê. Cara, vamos acordar? Aquilo aconteceu porque você pediu para acontecer. Você pediu esse mecanismo para acordar o seu conhecimento, acordar as suas oportunidades e vamos embora, volta por cima. Né? É isso, José Luiz, que a gente tem que pensar. Né? Problemas existem, sempre vão existir, mas nós temos que estar preparados para conduzi-los da melhor forma possível. E é isso que a gente precisa. Por que a gente fala isso? Porque Deus é justo. Nós temos que pensar na nossa religião. Se Deus é justo, ele não tem nada que possa acontecer de errado nessa justiça divina, então é o momento de galgar por esse caminho e dar a volta por cima. Você vai estar muito mais propício, né, a ter mais belezas na frente. É por causa daquele comentário de somos responsáveis por deixar uma célula ruim nascer ou não. Não é tão simples assim, porque tem que lembrar que a influência é bidirecional, né? Tanto que existem casos de espíritos desequilibrados com perispírito em situações lastimáveis que renascem para recompor o perispírito, especialmente em certos casos de reencarnações relativamente rápidas, que é a influência do corpo que molda o perispírito, entre aspas, né? Porque a mente não ter condições de fazer isso, o impacto com a matéria faz ele tipo que acordar para a situação. É bidirecional a coisa, tanto que eu digo sempre quando falo desses assuntos que por mais que existam várias possibilidades, a possibilidade tem que existir. Ninguém aqui vai se tornar um alienígena com a mente apenas. Ô Paulo, você toca num assunto, né, que os nossos mestres, né, Joana de Ângeles, né, André Luiz, eles falam que quem modula o perispírito é o espírito. Quem modula o corpo
é o perispírito. Mas há situações que nós formamos doença, né? Por exemplo, eu estou aqui, Raimundo Luiz, sem nenhuma informação para ter um câncer de gástrico. Porém, por livre e espontânea vontade, situações bem... Eu começo a fumar 45 anos, eu começo a beber bebida alcoólica durante 45 anos também, eu vou ali e começo a machucar as minhas células. Aí o corpo marca o perispírito. Aí o corpo deixa uma marcação ali para desenvolver. E eu vou ter que ressarcir essa energia. É igual se eu, de repente, por livre e espontânea covardia, espontânea vontade, vou lá e começo a injuriar uma pessoa e cortar o braço de uma pessoa, fazer maldade com um animal, tal. Aquilo ali é energia. Eu estou colocando aquela energia no meu perispírito. Eu sou responsável por aquela energia. Então, eu vou ter que ressarcir essa energia. Eu estou marcando o meu perispírito. É dessa forma que eu entendo algo que foge o que André Luiz falou, Joana de Ângeles falou, em relação ao o que é corpo espiritual, né? Quem é quem nessa batalha. Tá? Mas concordo com você que tem formas de pensar, né? Apesar de acreditar que a doença está no espírito, que manda mensagem para o perispírito, que manda mensagem para o corpo e que se expressa no corpo. Ok? Mas a vida é pensamento. A gente não consegue ter uma amplitude do todo, porque nós somos limitados, né? E ter a sua presença aqui, fazendo essas perguntinhas capciosas, é a coisa mais gostosa que tem, tá certo? Eu já convido vocês para daqui a 2 semanas, o Guilherme Schubert, uma pessoa maravilhosa, vai falar para nós sobre os milagres do Cristo. Uma palestra imperdível, tá ok? Não é a próxima quarta-feira. Próxima quarta-feira, nossa irmã Leila e a equipe aqui estarão em desenvolvimento da mediunidade, que é o objetivo desta reunião. Leila empresta esse espaço para nós, né, para que a gente possa dar continuidade ao GE. Onde que vai estar esse estudo de agora e os anteriores? youtube.com/ames, com 3 Es. Você vai acessar o canal, vai clicar em playlists e vai procurar a nossa playlist, que é Estudos Continuados do GE. Vai clicar nela, vai estar na ordem. Até agora, essa é a 10ª. Então, canal do YouTube, sempre checa, sempre assiste aqui. E outra coisa também que é importante saber, onde nós colocamos tudo o que está acontecendo no GE. linklist.bio/GE online. Aqui você vai conseguir fazer a pré-inscrição. Se você for uma pessoa que precisa passar por uma assistência espiritual com pesquisa científica, clica aqui. Aqui está a playlist. Aqui também está a playlist. Esse aqui é o cartaz de toda vez que eu tiver para divulgar aqui, ó, o que está acontecendo, o cartaz aqui embaixo. Essa aqui, ó, é a defesa de mestrado que o Dr. Raimundo mencionou no início. Clicou aqui, você consegue baixar a dissertação dele, tá bom? Então, são essas 2 informações aí. Eu queria convidar, olha bem, o GE é um grupo, né, que faz assistência espiritual com pesquisa e nós precisamos divulgar o nosso trabalho. Eu vou pedir para a Carol depois colocar aqui no nosso grupo a nossa mídia de divulgação. As nossas inscrições começam na segunda-feira próxima. Se você conhece um amigo, uma pessoa necessitada e que queira, né, que esteja em tratamento de saúde, seja por câncer, seja por doença degenerativa, com exceção de doença psiquiátrica, que nós não temos condições ainda de atender doença psiquiátrica, podem fazer inscrição, tá? As inscrições a pré-inscrição já está aberta,
tá? Nós temos um Google Forms para você pré-inscrever, e segunda-feira agora, a equipe comandada pela Selma, né, que tem aqui alguns, né, voluntários desta equipe, estará fazendo a inscrição. E nós precisamos de, no mínimo, 12 assistidos para ofertar esse saber, esse nosso conhecimento e, acima de tudo, o nosso amor para essas pessoas. A gente está ali para auxiliar as pessoas que estão em dor, em tratamento de doença, a dar um caminho a essas pessoas para ela poder ter um pouco mais de alento e acreditar que é possível ela fazer muita coisa por ela mesma. Então eu peço a vocês, por favor, divulguem, né, o nosso trabalho para que a gente possa ter irmãos assistidos, ok? É isso aí. Obrigado a todos, tá? Espero que eu tenha contribuído com, né, o aprendizado, em prol do conhecimento, né, do amor a vocês. Agora é tchau, né? Depois que acabou, ninguém quer sair, né? Boa noite a todos. Muito bom. Beijos para Boa noite a todos. Gratidão. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite.